Bem-vinda ao MamiCast, o podcast que mergulha no apaixonante e enlouquecedor mundo da maternidade. Meu nome é Paola e eu sou mamãe da Lívia e da Martina, e aqui nós vamos explorar os altos e baixos, as alegrias e desafios de ser mãe, além de trazer dicas práticas, histórias inspiradoras e conversas bem francas sobre essa jornada. Vamos compartilhar experiências, conselhos de especialistas e alinhar tudo com a rotina bem louca que a gente vive. Então, junte-se a nós. Esse é o lugar perfeito para mamães e futuras mamães se conectarem, aprenderem e se inspirarem. Seja muito bem-vinda. Você está pronta? Então aperta o play e bora lá de MamiCast. Olá, pessoal! Com um atrasozinho aí de 10 minutos, quem é mãe entende, quem é mãe perdoa. Acho que tem mãe que até prefere, né? Porque às vezes a criança fica um pouquinho mais para dormir, dá aquela dificultada. Eu, particularmente, às vezes penso em trocar de 8h30 para 9. Mas vamos lá, é um prazer enorme te receber aqui. Hoje a gente está com o Dr. Igor Santos, nutricionista infantil. Quem entrou no perfil dele, quem já clicou no link que eu publiquei ontem e vasculhou, já está apaixonado por ele também, porque não tem como. Ele é maravilhoso, eu vi muitos vídeos dele de relação, mudança de conduta de criança com seletividade alimentar. Enfim, gente, é aquele perfil para gente que é mãe, para entrar lá e devorar real. Igor, muito obrigada pela tua presença. É muito bom te receber aqui e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida das mamães, principalmente nessa fase tão difícil e desafiadora, né, que é a introdução alimentar. Eu que fico feliz pelo convite. Eu amo esse tema, principalmente para a gente conseguir desmistificar algumas coisas, tornar real outras, né? Eu sempre digo no consultório, nos congressos que eu estou, né, trocando com os meus amigos ou nos eventos que eu sou convidado para poder falar, que a introdução alimentar ela precisa ser simples. E graças a Deus a gente tem um advento da internet, onde a gente consegue trocar muitas coisas também. Mas em alguns momentos parece que a gente observa muito um lugar distante de ser alcançado. E a minha proposta no Instagram é dizer que é possível para todo mundo e que a gente vai precisar de um olhar muito atento para conseguir trazer essa realidade na vida de muitas pessoas. Eu vou abrir um grande parêntese aqui de um tema que a gente provavelmente vai falar da introdução alimentar, né? Provavelmente não, nós falamos da introdução alimentar, mas que é um tema que antecede, né? E vocês, mamães, possivelmente passaram por isso, que é a amamentação. Então, esse final de semana eu fiquei por questões pessoais, mas porque eu fui ajudar uma amiga que não estava conseguindo desenvolver ali, a alimentação ela com a sua bebê. E foi muito interessante porque em muitos momentos, se eu não tivesse segurando ali na mão dela, ela teria desistido e tinha partido para a fórmula infantil. Porque a rede de apoio, muitas vezes, elas não entendem essa importância. E hoje, depois de 2 dias de muita luta, elas conseguiram estabelecer a amamentação e está sendo lindo demais. Ela tem conseguido viver esse momento que não é mágico, não é essa contextualização de amor incondicional que muitas vezes a indústria coloca, mas é uma decisão. E decidir custa muito. E eu, É nas que a minhas gente imagina que a limitações. amamentação vai ser aquela coisa plena, linda, maravilhosa, da mãe com cabelo lindo, maravilhoso, escovado, bem dormida, amamentando e morrendo de amor pelo bebê. E aí, quando a gente vai para a realidade e é a nossa vez de ser mãe, é aquela coisa caótica, um coque, uma privação de sono, olheira, o peito doendo, a criança não pega direito, aí a criança perde peso, aí a mãe já apavora e realmente a pressão, se não tiver uma boa rede de apoio, a pressão que a mãe tem é de entrar com uma fórmula logo, porque o importante é alimentar, o importante é, né? Enfim, é exatamente isso aí que tu falou. É bacana a gente ouvir isso da parte de um homem, porque tu tá totalmente dentro, porque Aham. normalmente o companheiro é aquele que fala, vamos dar uma fórmula, vamos dar alguma coisa para esse menino comer, pelo amor de Deus. E tem toda essa adaptação, né? Quando o bebê chega, tudo está se adaptando, inclusive isso, né? Eu não dormi junto com elas, eu me coloquei muito disponível.
A gente precisava estabelecer essa amamentação. Eu falava para ela, é possível, você consegue, a gente vai entender quais são as pontas soltas. E, na verdade, existiam muitas pontas soltas, que, infelizmente, nem todo mundo sabe, né? Um enxoval é preparado para muito. Eu lembro que eu abria o armário delas e eu falava, cara, quanta coisa que vocês não precisavam, né? Essas mamadeiras com muitas promessas, a chupeta, muita coisa não precisava estar aqui. Mas é ainda um assunto que a gente precisa muito conversar, né? Eu estive lá, fiz a massagem de alívio, fiz ordenha, coloquei a mão na massa mesmo. A gente foi explicando, eu não estive sozinho, estive com uma grande amiga também, consultora de amamentação, no primeiro dia. Mas ainda assim é muito difícil, né? Porque a preocupação e em todo o cenário, né? Vocês, enquanto responsáveis, parece que quando nasce uma criança, vocês pegam uma maletinha da culpa e carregam ela com vocês em todas as situações da vida dessa criança. Então, em todos os momentos, se a gente não caracterizar um lugar para vocês que é possível que a gente chegue, há sempre uma insuficiência, né? Na cabecinha de vocês, né? Então, e é engraçado que quando a gente ia vencendo alguns passos, ainda era assim, não, não vou conseguir. Eu falei, não, mas olha o que a gente já conseguiu até aqui. Porque olhar só para a linha de chegada não é o caminho. A gente vai precisar entender o processo que a gente percorreu. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas a gente vai junto. Na verdade, eu sei não, eu imagino que doa, mas a gente vai É. junto. Por favor, E não isso é muito desista. individual também, né? Porque assim, aí a gente vê esse cenário que é o mais normal, é o mais corriqueiro. Mas, por outro lado, às vezes a gente fala com uma mãe que ela fala: não, pra mim eu botei o peito pra fora, amamentei e pronto. Saiu Exato. na Mega Sena. Exato. E tá tudo certo. E, pessoal, a gente tá transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Então, quem tá no Instagram, clica aqui, ó, no aviãozinho e manda para as amigas aí que estão gestantes, que estão com bebê pequeno, que vão chegar nessa fase, porque isso aqui é o ouro puro, viu? E, Igor, então a amamentação, ela precede a introdução alimentar. Uma boa Isso. amamentação, uma amamentação bem estabelecida, quer dizer que uma introdução alimentar também vai ser mais ok ou não? Em sua grande maioria, sim. Vamos lá. Quando a gente fala de introdução alimentar, vão existir fatores anteriores que contribuem para uma introdução alimentar efetiva ou não, né? A gente acaba dizendo que algumas problemáticas elas podem acontecer se a gente não olhar para esses históricos anteriores. Então, se eu tenho um bebê que ele não mamou direito e essa amamentação ela está fazendo uma ponte diretamente com disfunção oral, ou seja, um bebê que tem um freio de língua ou de lábio, eu entendo que a introdução alimentar ela não vai conseguir ser efetiva. Se eu tenho um bebê que nasceu por parto cesárea e eu não olho isso antes, eu tenho uma introdução alimentar que pode demorar a acontecer. Então, quando eu chego nesse cenário, onde as pessoas acham que fez 6 meses a criança vai comer como se ela soubesse o que fazer, não é bem assim. E se eu tenho um fator histórico que contribui para uma dificuldade também, se eu não olho para eles, eu acabo não conseguindo viver essa introdução alimentar com toda a experiência que ela tem, não só para o bebê, mas como para a família. Então, até no congresso que eu participei como palestrante, eu falava das dificuldades da introdução alimentar, que a gente, enquanto profissional, deve olhar. Eu sinalizava para os alunos a amamentação e as vias de parto. Se a gente não pergunta isso para as mães, com certeza, em algum momento, essa introdução alimentar, até mesmo de forma inicial, ela não acontece, a gente não sabe para onde ir. E eu compartilho com eles 2 casos. Eu tive uma bebê, desde o início da introdução alimentar, ela foi minha. E, claro, que a gente vai precisar do fator tempo, porque é algo que você ainda vai desenvolvendo, mas com 9 meses essa alimentação não estava estabelecida. E a mãe falou assim, Igor, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, olha, eu quero que você faça um vídeo para mim. Você vai chegar muito perto da boca dela, porque eu quero ver o que está acontecendo com essa mastigação. Quando eu recebo o vídeo, foi um frame de 1 segundo mesmo, assim. Eu já tinha visto o vídeo completo. Eu botei o vídeo para eu pausado para eu poder ir arrastando no. Quem tem iPhone vai saber o que eu tô dizendo, né? A gente pausa o vídeo, vai arrastando devagarzinho. E aí, Aham. num segundo, eu falei: tem freio de língua, vamos precisar de uma fonoaudióloga e um odontopediatra para poder intervir. Fizemos, no caso dela, a gente fez a frenectomia. No outro dia era uma outra criança. Ela comia, mas com prazer, porque eles não sabem dizer, né? Eles vão chorar e vão mostrar ali o desconforto. A gente que vai precisar interpretar aquilo tudo. E aí, quando a gente vê uma nova criança, a gente fala assim: bom, a gente achou a ponta solta. E uma outra criança que chegou no meu consultório com 10 meses e a queixa era: Igor, ele não come.
Eu falei, tá, mas não come por quê? E aí na anamnese eu perguntei se tiveram dificuldade com a alimentação. Não, não tive. Eu tenho uma cozinha, então eu levo as crianças para a cozinha. Então eu levei Eu ele para vi, eu cozinha. achei o máximo isso. Dar comida para criança lá. Teve uma que Aham. ela, no início, ela não deixava nem de chegar perto dela, zero contato, zero. E aí foi indo. Não, gente, é um perfil que realmente, assim, eu acho que eu fiquei, sem mentira nenhuma, quando eu te descobri, eu acho que eu fiquei uns bons, umas 2, 3 horas no teu perfil, vai. É muito bacana, é muito legal. E aí ele chegou lá, quando ele chegou lá, eu falei, tá, vamos pra lá. Eu botei ele lá, falei, olha, aqui tem um freio de língua. Não foi difícil amamentar? Então, Nutri, olha, a gente passou alguns dias. Eu falei, então, se tiveram dificuldade com a amamentação. Então, às vezes, nem a família sabe caracterizar direito. E a gente vai precisar de maneira muito esmiuçada e devagar para tentar encontrar qual que é a questão. Então, se eu não, por exemplo, se eu não tivesse, por exemplo, estudado sobre disfunção oral, talvez a gente tivesse perdido essa introdução alimentar. Se eu não tivesse estudado sobre amamentação, talvez a gente tivesse perdido essa introdução alimentar. Então é para além de muitas coisas, né? A introdução alimentar ela é um marco, ela acontece com 6 meses para algumas crianças, mas vão existir outras ramificações desse grande tema que vão precisar estar alinhadas e ajustadas para que ela aconteça de maneira efetiva. Então não é tão simples. Eu sempre digo que a introdução alimentar ela é uma soma de 2 mais 2 que nunca vai dar 4. Ela dá vários números. E sabe o que que eu vejo também muito, Igor? Ainda mais agora que eu estou trabalhando com essa área de maternidade, 90% das mães é assim, meu filho faz 6 meses no dia 10. No Uhum. dia 11, eu vou colocar ele sentado numa cadeira e eu vou dar comida para ele. Aí, no dia 10 do mês que vem, eu já estou apavorada, porque meu filho não come. Calma. Primeiro, ele vai dar sinais de prontidão. Ter 6 meses completo não quer dizer que a criança está pronta para comer, Sim. certo? É. Segundo, até um ano, que até onde eu sei, estamos com o mestre aqui para concordar ou não, me corrija se eu estiver errada, por favor. Até um ano, o mamar ainda é a fonte primária de alimentação. A Perfeito. introdução alimentar vem para apresentar os alimentos, para apresentar textura, cor, sabor. É aquela sujeira, é aquela exploração, é aquela brincadeira. E se nessa fase a mãe já enche a criança de expectativa, já coloca um monte de frustração ali e já fala: meu filho não come, meu filho não sei o quê, meu filho é ruim para comer, meu filho. Lá, 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 lá. Cara, você vai criar um ambiente tenso para a criança desde o início. Uhum. E aí, lá com 3, 4 anos, na hora que entrar a fase de seletividade alimentar, essa criança fica uma criança mega seletiva e não come. Mas foi saber, calma, calma, ele não precisa comer, não precisa raspar o prato. Calma, Exato. vai apresentando, vai entregando, espera os sinais de prontidão. A minha filha, eu tenho 2 filhas, né? A Uhum. primeira, eu iniciei a introdução dela com quase 7 meses. Foi a hora que ela sentou realmente, de fato, sozinha, porque eu fiz pelo método BLW. E enfim, foi tranquilo, assim, dentro, né, das possibilidades, ela come super bem até hoje e tal. A segunda é aquela coisa, o primeiro é de ferro, o segundo é de plástico, o terceiro, não, o primeiro é de vidro, o segundo é de plástico, o terceiro é de ferro. A segunda, com 6 meses e 10 dias, 15 dias mais ou menos, ela já estava sentadinha. Só que aí eu tinha emprestado meu cadeirão para minha cunhada e eu não queria comprar outro cadeirão, eu fiquei esperando esse cadeirão chegar. Resumindo, a hora que eu entreguei o primeiro alimento na mão dessa menina, ela come, ela esfrega assim, ela tem uma gana por comida, que a sensação que eu tenho é que ela estava amarrada até agora, sabe? Dá dó. Mas é isso, são cenários diferentes. A primeira eu ficava naquela expectativa, ai, só fez bagunça, ai, não comeu nada, ai, não sei o quê. Mas, por ter estudado sobre, eu falei, tá tudo bem. É o mamar que vai ser a fonte de alimentação. E eu acho que isso é o que mais pega na primeira, no cara a cara. Vou introduzir alimentos. Marcar a data do aniversário, do meu aniversário, e é o dia que eu vou começar a introdução. E essa expectativa que a mãe fica de que a criança vai comer super bem desde o início. A criança nem sabe o que é comer. Ela nem sabe que ela tem que deglutir. Uhum. Existe um ponto assim muito importante para a gente olhar e que também eu gosto muito de falar sobre isso, é que inevitavelmente alguns responsáveis travam e traçam competições. Então, por exemplo, o meu bebê andou com 9 meses.
O meu bebê falou com não sei quanto tempo. No final, todo mundo vai chegar nessa linha de chegada. Só que, É. novamente, o Instagram é essa grande vitrine aonde essas mães querem atingir esses marcos, atingir essas expectativas, mostrar o que essas crianças fizeram, e aí depositam na criança essa expectativa que é própria. Eu acho que o movimento que a gente faz hoje, para além de dizer o que come e o que não come, porque também esse é um outro ponto muito sensível que eu gosto muito de falar, é a gente entender e tirar o que a gente sempre aprendeu até aqui, o adulto do centro. Esse não é o meu lugar. O meu lugar é de condutor, mas o piloto é a criança. Eu vou ali Uhum. dando a direção, vou ali mostrando limites, eu conduzo, mas quem vai pilotar é a criança. E aí, quando a gente entende as nossas responsabilidades, essa divisão de papéis, fica mais fácil da gente entender qual que é o nosso lugar e qual é o lugar dessa criança. E aí vai um outro ponto. Durante acho que toda a minha existência, por exemplo, a saúde, ela foi desenhada no lugar do pode e não pode, bem e mal, numa dualidade muito grande. Então as pessoas, elas querem muitas vezes no Instagram, elas me perguntam assim: "Tá, mas isso pode?" Aí eu falo, tá, mas pode pra quem? Às vezes eu falo assim, gente, não é porque eu não quero dizer. Mas, por exemplo, eu tenho duas orientações de pipoca para criança. Uma com 2 anos e outra com 4 anos. Uma da Sociedade Brasileira de Pediatria e uma outra do Ministério da Saúde. Igor, qual delas você aplica com suas crianças? Depende. Eu preciso saber qual é o lugar de mastigação que elas estão. Eu não posso dizer para vocês que todas as crianças vão comer pipoca com 2 anos. Não é entre. Igor, quando que eu coloco determinada. Uma campinha também é. Quando que eu ofereço comida japonesa? Depende. Como que é o padrão de repertório alimentar dessa criança? O que que a gente construiu até aqui? O que que na sua cabeça é exceção? Porque para as pessoas também, exceção na alimentação é, eu vou comer uma vez por semana. Não, isso não é exceção. Isso é hábito, isso é rotina. Porque toda semana você vê esse alimento. Exceção é quando a gente fala a cada um mês, a cada 2 meses. Isso é exceção. Então, antes de falar muitas vezes desse cardápio pronto, eu vou precisar construir valores que estão desajustados. É muito comum, por exemplo, até na minha prática com algumas pessoas, né, eu escutar, não, mas o comeu e não morreu é o clássico. Em segundo vem, filho de pobre tem que Essa é comer péssima. tudo. Assim, são discursos é, que chegam a doer, assim, porque novamente, são valores que estão desajustados. E, em contrapartida, hoje, com a informação despejada no nosso colo, novamente, a gente volta para acontece as competições, e hoje uma acessibilidade muito grande a documentos que antes só pertenciam que era profissional de saúde. E aí eu vou abrir um parênteses com vocês. Quando a gente fala, por exemplo, do Guia da População Brasileira para Crianças Menores de 2 anos, que eles desenham a introdução alimentar, como que eles vão desenhar essa introdução alimentar? No primeiro mês, com 6 meses, eles vão colocar fruta, almoço e café da tarde. Minhas amigas, não façam isso. Vocês vão errar muito se vocês fizerem dessa forma. Vocês imaginam, eu gosto muito de analogia. Vocês imaginam só se eu abro uma empresa hoje, abro um processo seletivo, 50 pessoas passam e eu falo para essas pessoas: olha, façam. Eu abri o processo seletivo, eu disse que eu queria e eu quero que vocês. Igor, mas como que eu faço? Eu não sei como desempenho. Façam. Eu já contratei vocês. Pô, é a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Chegou 6 meses, é hora de comer. Come. Vai na frente. Eu falo, vai, bota na boca. Que gostoso. Olha que delícia. Eu tô botando. Eu sinto como se fosse a criança ficasse assim. Duas coisas. O meme da Nazaré, que é um monte de interrogações, um monte de formulações para Aham, das áreas resolver. dos cálculos, tipo, o que que é isso? O que essa mulher E tá a outra fazendo? é assim, cara, o que que esse ser humano pensa da vida? Que ele tá querendo que eu entenda uma coisa que eu nem sei o que é para fazer. Então é muito É. mais sobre o comportamento e esse lugar de aprendizado do que essa Uhum. matemática fácil de que as crianças vão fazer e ótimo, tem algumas que vão fazer. De verdade, tem algumas que nascem, parece que eles já nascem programados para aquilo. Mas na Uhum. maioria das vezes as crianças vão precisar de estímulo, de aprendizado, de um ambiente confortável. Quando eu falo de introdução alimentar, o trivial que todo mundo
às vezes imagina que vai acontecer, não acontece. Eu tenho crianças que odeiam cadeira, eu tenho crianças que não gostam de babador, eu tenho crianças que não gostam da colher que é apresentado. A indústria apresenta muitos utensílios para vocês que não precisariam. O simples é o que funciona. E aí, quando a gente respira nesse lugar de tranquilidade, eu falo assim: opa, eu acho que isso aqui é possível para mim também. Outro dia, eu tirei uma foto. Era um bebê que tinha dificuldade alimentar, ele tinha disfunção oral também, ele tinha um freio discreto. E aí, eu tirei uma foto que era exatamente o segundo que ele botou o frango na boca e depois ele não conseguia mais. Eu coloquei nos stories, eu coloquei exatamente assim: olhando para essa foto, o que que vocês imaginam? Que ele come muito bem, que não sei o quê, né? Aí no próximo stories eu coloquei: pois então, ele não come. Então vocês precisam ter cuidado com a informação que vocês veem, com aquilo que apresentam para vocês. Porque um segundo estar estático ali na foto não quer dizer que essa criança faz. Não quer dizer. Exato. Assim como Não, e é muito também. real, porque eu faço parte, né, de vários grupos com mães, então, assim, eu tenho grupos de todas as faixas etárias, desde a minha filha de 5 anos até a bebezinha. E é muito isso, sabe? O Instagram tá todo mundo super. No Instagram todo mundo tá Sim. feliz, é magro, é rico, o filho come bem e tal. E aí lá no grupo a mulher tá reclamando, tá chorando, tá apavorada, meu filho não come, tá? Sabe o Instagram dela? Ai, hoje ele vai comer, ama brócolis. Eu falo, aham, ama brócolis, que eu sei. Então, é muito isso. E como tu falou, a rede social ela é uma vitrine, apesar de que a gente usa muito também para informação, né? 90% das informações que eu cheguei, aonde eu cheguei, o Instagram foi que me largou a isca, né? Eu vi alguma coisa e aí eu fui atrás, né, de Uhum. coisas científicas e artigos, enfim. Mas da mesma forma que pode consumir muito conteúdo bom, pode ter essa comparação, né? Pode, não tem, todas as mães têm essa comparação. O filho da fulana come isso, 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 e a minha não come. E aí tu vai descarregar em cima de quem isso? Da criança, que não tem nada a ver. Aí Exatamente. tu vai ficar frustrada porque tu viu a fulana, a beltrana, a ciclana e mais outras 5 mães, tá todo mundo introduzindo alimentar, fazendo introdução alimentar lindamente, os filhos estão comendo super bem, porque tu viu no Instagram dela, e aí tu chega em casa, tua filha joga tudo no chão, esfrega na cara e simplesmente não come. Aí tu vai apavorada para um pediatra, ah, meu filho não come, não sei o quê, total, que nem seria o profissional mais indicado nessa situação, existe o É, nutricionista infantil justamente para isso, e um dos motivos de eu fazer questão de fazer esse episódio contigo é justamente porque acredito eu que aqui na minha região não tem esse profissional, então, eu caramba. tenho certeza que, tipo, tu vai vir para assim, acrescentar muito na vida das mamães que eu conheço, que me seguem, enfim. Então, assim, a gente vai, às vezes, atrás da informação também errada, né? E saber isso, Exato. saber que, calma. Agora, se chegou um ano, teu filho não come, um ano, não sei o quê, aí a gente poderia, sim, estar falando de uma introdução alimentar não tão bem sucedida. Mas até lá, tem muita coisa embaixo para passar embaixo dessa ponte, como tu falou, né? Tem questões físicas, fisiológicas, e enfim, tem muita coisa a ser investigada até tu falar que teu filho não come. Exato, assim. E aí, o que que acontece, né? Hoje a gente também vive a novidade do seletivo. Eu tenho uma criança seletiva, onde as pessoas elas nem sabem o significado dessa terminologia. Então, o que eu geralmente falo Uhum. para as famílias é: para de querer ficar dizendo uma coisa que vocês nem têm a certeza que o seu filho é. Eu acredito muito em energia, que aquilo que a gente fala tem poder. Então, se eu for ficar repetindo toda hora, é difícil, que ela eu sinto que a criança ela se apropria disso e de fato a gente acaba vivendo essa realidade. Então, novamente, não é fácil. Eu não estou aqui para dizer que é um mar de rosas, não é isso. Só que as crianças comunicam e, inevitavelmente, nós vamos precisar reconstruir o nosso pensamento para entender qual é essa comunicação. Vou voltar lá na amamentação de novo para a gente voltar para cá. Nesse processo que eu estava Uhum. com essa minha amiga, muitas pessoas da rede de apoio dela falaram assim: se eu fosse você, eu já tinha comprado forma. Compra logo a Com fórmula. certeza. Ela tá chorando muito. E aí o que eu sinalizei para essa família é: as pessoas não estão acostumadas a ouvir crianças chorar. A gente, no Ah, momento que essa criança chora, e é muito importante falar sobre isso, assim, no momento que essa criança chora, imediatamente vai para o peito, para silenciar.
Eu sequer olho se primeiro essa fralda tá ali suja, se essa criança quer só um aconchego, se essa criança tá com calor, se é uma outra coisa. Não, e aí eu crio o padrão que. Não, uma informação importante, tá, gente? Amamentar não é o problema. O problema também é essa relação de conexão que essas mães criam. Porque, por exemplo, chega na fase que essa criança está com 1 ano e pouco, a mãe fala assim: Meu Deus, mas toda hora vem pro peito. Cai no chão, vem pro peito. Mas antes você ensinou essa criança que era para ser dessa forma. E aí as pessoas elas não entendem que, na maioria das vezes, tudo que essa criança reproduz foi porque no comportamento eu ensinei as crianças a aprender por previsibilidade. Então, se todo Exato. momento que essa criança é cometida alguma coisa, eu imediatamente ofereço o peito para ela sem precisar entender e organizar a emoção dessa criança antes, Exato. logicamente ela vai repetir esse mesmo padrão. A criança, ela vem com o HDzinho dela vaziozinho. Todo o comportamento que a criança tem, ele foi ensinado. E não é ele foi ensinado, eu foi falado. Ele foi ensinado pelo exemplo. Ele não falou para ela, vem cá no meu peito e tal, mas ela chorou, você colocou. Ou a outra situação, que inclusive um dia eu falei num grupo de mães e quase me mataram. Ah, não sei o que, cadê a chupeta, cadê a chupeta? Eu falei, eu não dou chupeta. Primeiro porque eu sou dentista. Então eu sei o que isso vai ocasionar. Segundo, mas eu dou sempre na hora do banho, porque não sei o quê, porque só assim ela silencia, ela cala a boca. Eu falei, só um pouquinho. A criança precisa ser acolhida, ela não precisa ser silenciada. Então, se eu dou uma chupeta, o que é a chupeta para mim? É um acessório que o adulto usa para si próprio, para o seu conforto, porque provavelmente ele foi uma criança não acolhida, então ele não consegue acolher. E é por isso que eu falo sobre maternidade sistêmica. Tudo que a gente recebeu quando criança é o que a gente consegue dar para os nossos filhos. Então, foi aquela criança que teve que ser, foi silenciada, cala essa boca, não chora, não sei o quê, menino bonito não chora, ou quando bebê, chupeta na boca, peito na cara, e enfim. Aí essa criança, esse adulto fez isso, e ela tende a repetir o mesmo com o filho. E aí chega nessa fase dos 3 anos, eu quero tirar a chupeta. Peraí, eu pus a chupeta. A criança não sabia chupar. Aí virou realmente uma necessidade emocional para ela. Ela precisa dessa chupeta para uma corregulação emocional. Corregulação é essa que eu, que sou adulta cuidadora, não dei. Eu Uhum. terceirizei para a chupeta. Aí agora eu decidi que eu não quero mais que ela use essa chupeta. Mas só um pouquinho, gente. Agora eu decidi que eu não quero mais que ela pegue o meu peito. Calma, Beth. Foi tu que programou o HDzinho dela. Vamos com calma. Dá uma Isso, segurada, pera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque daí isso. a história se arrasta, assim, é consultas de, eu acredito, de horas, né? Então é Com muito isso, certeza. assim, quando eu falo sobre maternidade sistêmica, quando falou isso de, a pessoa tenta silenciar a criança, por quê? Porque não foi um adulto acolhido, uma criança acolhida. Crianças não acolhidas não conseguem acolher suas próprias crianças. Quando a gente entender que a criança chora, ela chora. E se ela está bem, se ela está alimentada, se a fralda está seca e está dando um aconcheguinho e não está resolvendo, espera, é um sono. Se está tudo bem, fala para ela: está tudo bem, você está segura, a mamãe está aqui, está tudo bem, a criança chora. O problema é que ouve o choro, a pessoa desespera, aperta o botão luta e fuga. Socorro, vou dar uma chupeta, vou dar um peito, vou dar não sei o que, só que isso a conta vai chegar mais ali na frente, não tem Ah, como. é porque a gente sempre vai pensar de forma muito mais imediatista, né? De resolver o problema aparente, a ponta do iceberg. É muito mais difícil. A gente tem uma cultura, a gente não tem uma cultura preventista, a gente sempre tem uma cultura de resolver ali o que que deu no final. Então, Uhum. falar disso, assim, eu digo para vocês que, assim, na minha casa eu sou reprimida, assim, no meu contexto familiar. Quando eu tava com essa amiga, por exemplo, uma das pessoas que estavam lá, que faz parte da minha família, falava assim: olha, se vocês acreditarem em tudo que médico, nutricionista fala, vocês estão perdidos. Porque quem tá no dia a dia são vocês, não são Quem eles. está certo é a avó, que teve um filho em 1972. Eu brinco que a minha avó, inclusive a minha avó foi lá ontem ver essa neném. Ela foi falando algumas coisas, eu falei assim, vó, você é o terror da OMS, pelo amor de Deus. Ela falou assim, eu fui uma. E aí, são umas comparações, assim, eu fui uma mãe com muito leite, boa de leite, eu amamentei meu filho mais 5 crianças. Eu falei assim, misericórdia. Falei, o Ministério da Saúde chora com você.
Mas são valores que realmente, assim, que eu falei para ela, falei assim, vó, isso antigamente era a informação que vocês tinham. Mas hoje a É. gente tem muito mais informação. E a gente não é assim que conduz. Então, a minha função sempre, sempre é falar desse lugar com muita leveza para mostrar essa possibilidade, né? Até porque, até quando eu atendo essas crianças que não comem, né? Colocando um gancho muito lá na frente, eu sempre sinalizo para as famílias: eu fui essa criança que não comeu. Eu fui a criança que não foi amamentada. Eu fui a criança que recebia duas. Eu mamava duas mamadeiras por vez de 240 ml. Porque, para minha família, bebê bonito era bebê gordo. E hoje eu sou o adulto que briga com peso. Então, eu não tive várias oportunidades de saúde que outras crianças tiveram. Eu desenvolvi uma doença autoimune por conta de uma má alimentação. E foi a nutrição que me resgatou. E de uma maneira muito despretensiosa. Eu não entrei na nutrição para trabalhar com a saúde. Eu entrei na nutrição para trabalhar com produção, com evento. Era uma outra realidade. Mas, pela minha paixão grandiosa por criança e por a nutrição, enfim, apareceu porque a minha primeira opção eu não consegui cursar. Eu me vi ali na possibilidade de fazer o que eu queria de primeiro modo. Mas se eu não tivesse essa oportunidade, que adulto eu me tornaria? Quem eu seria? Eu para sempre não gostaria de comer alguma coisa? Uhum. Será que eu não E tive. querendo ou não, cada vez que tu cura uma criança, cada vez que tu consegue vencer e estabelecer, é como se tu curasse lá dentro de ti também, né? Já que tu não foi essa É, criança, tipo, eu imagino a tua satisfação, porque eu é. vendo teus vídeos ali, eu falava, meu Deus, isso aqui deve ser muito mágico. Acho Ah, porque não é fácil conduzir criança. que Eu sim, falo que quem trabalha com criança, a pessoa tem que ter a veia, tem que ter sim. o jeito. Meu marido fala que eu sou encantadora de crianças. Eu sempre fui Tipo aquela tia bastante isso. legal, aquela tia que, sabe, a criança tá chorando, ela tá desesperada e tal. E hoje, trabalhando com isso, tendo ferramentas, eu tô quase aceitando o título, porque realmente é difícil a situação que a gente não consiga conduzir sabendo as ferramentas certas, Sim. sabendo a abordagem certa. Então, agora vendo a tua história, eu imagino assim, gente, se ele foi essa criança, eu imagino o que é para ele conduzir uma criança que chegou comendo zero e dar alta para uma criança com uma alimentação saudável e bem estabelecida. Eu choro de verdade, assim, você estava falando, eu realmente me emociono de verdade. E eu falo para as famílias, eu falei assim, eu sei que eu não poderia fazer isso aqui, mas me pega num lugar muito pessoal. Várias vezes eu lembro de por que que eu não comi determinadas coisas e eu voltei para casa para falar para minha mãe assim, olha, hoje eu sei dizer o porquê que eu não comi o arroz com brócolis. E eu queria que você só escutasse o porquê que eu não comi o arroz com brócolis. Porque antes eu não sabia te dizer o que que era, por mais que eu quisesse te dizer. Mas hoje eu sei. É, várias vezes eu escuto, de todos os comentários, né, que eu vejo lá no Instagram, é encantador de crianças, é tio Paulo da nutrição, é... Isso. Não, porque o tio Paulo também é outro que vamos combinar, né? Não tem para bater ele na odontologia, ele é maravilhoso. E é um negócio, assim, eu realmente, eu amo o que eu faço, assim, eu gosto muito, eu entro no consultório e eu não sinto passar, mas nem sempre a gente consegue encontrar a família que vai entender que é um processo. Assim, eu tenho realmente crianças, inclusive eu postei, acho que é um dos meus últimos vídeos, ou meu último vídeo, se eu não me engano. Uma criança que não come nada, que a gente está estabelecendo vínculo, confiança. Foi a que eu vi, uma menininha, né? Que é difícil. Não, esse é o menino. Esse é o menino. Menino. É, o último é o menino. A gente está estabelecendo vínculo, confiança. Ele não encostava no alimento, ele hoje não encosta, ele cheira. Ele usa de alguns utensílios para que se conseguir se aproximar. Mas hoje é possível. Uma realidade que antes não era, que a família não conseguia enxergar. De tanto essa confiança acontecer, ele comeu sorvete. Mas enfim, tudo é resultado de uma introdução alimentar que ela não foi conduzida de forma efetiva. Quando eu falo de introdução alimentar com a família, o que eu sempre vou sinalizar é: não é sobre comer. Se você tem essa expectativa, eu sugiro que você procure ajuda, porque isso precisa estar resolvido dentro de É. você. Não é sobre você, é também sobre vocês, família. Mas é sobre essa criança que tem uma infinidade de coisas para aprender. Porque quando eu estou ali com 6 meses, essa criança tem outros marcos de desenvolvimento infantil acontecendo ao mesmo tempo. Que não é só sobre alimentação.
Então, eu tenho uma coordenação motora que está sendo ali treinada junto. Eu tenho ali o movimento Cognição. mastigatório que está sendo aprendido com a introdução alimentar. Um posicionamento de língua que só é feito de uma maneira até aquele presente momento, que a partir da introdução alimentar vai precisar ser feito de outra forma. Um outro ponto que eu sempre sinalizo para a família, né? Eu tenho lá uma mama didática, uma boquinha. Que eu falo, olha, nem sempre quando esse bebê joga o alimento para fora é porque ele não gosta. Eu vou te falar sobre como acontece a amamentação. Então a gente tem a boquinha do bebê, lábio superior, lábio inferior, língua. O bico do peito é posicionado em cima dessa língua, ela vai espremer no céu da boca e a sucção acontece. Então, se o único movimento que essa criança sabe fazer de mastigação é a sucção, será que se a gente começar com as frutas com mais caldo, não daria mais certo? Porque é o que ele reproduzir na fruta, é o que ele sabe fazer no peito? Então, é um ponto a nosso favor. E eu falo para ela, Uhum. só que quando você der a banana, por exemplo, que é uma fruta mais pegajosa, ela vai agarrar no céu da boca, então você vai ver uma presença de um gag aparecendo, porque essa criança vai querer Uhum. tirar aquele alimento que está ali agarrado, e logicamente ela vai cuspir o alimento, porque a língua não sabe o posicionamento de mastigação, da materialização de Por puro alimento. Ela reflexo. só sabe, ela só sabe espremer no céu da boca. Então, tira da sua cabeça que ela não vai gostar de alguma coisa. Você vai precisar observar aquilo. Se você tiver dúvida, você vai me mandar a sua dúvida e a gente vai conversar. Uma outra coisa que eu sempre dou para as famílias também é o meu WhatsApp. Então, eles têm o meu WhatsApp. Porque eu falei, ó, se tiver dúvida, pergunta, tira. Não, não dá para aprender tudo numa consulta. Tu deve receber, então, vídeo de reflexo de gag o tempo inteiro, né? Porque a da minha segunda filha eu já tô craque, já nem tinha, mas da primeira, eu lembro que a minha sogra teve aqui 2 vezes durante a introdução alimentar e ela ficava chocada, tipo assim, ela começava com reflexo de gag, eu ali bem plena, né, dando assistência, mas agora isso aqui, agora. E ela, e minha sogra, gente, calma, tá tudo bem, é um reflexo, faz parte. E é muito. Agora que tu falou que tu dá teu WhatsApp, eu fico pensando, você deve receber vídeo o tempo inteiro de mãe apavorada, porque se a pessoa não. E é engraçado, vou abrir um parêntese aqui. Sim, A gente está falando sobre a introdução alimentar e tal, e a gente acha às vezes que é só ir lá entregar comida e a criança vai comer. sim. Olha o tanto que uma mãe, um pai, o adulto cuidador, a família, enfim, precisa estar ligado e atento a ponto de estudar sobre. Uhum, A introdução alimentar não é pegar a comida, botar na frente da criança e falar come. uhum, Estudar sobre. Então, por exemplo, reflexo de gag. Tem gente que está fazendo introdução alimentar, está achando que o filho está afogando, está dando tapa nas costas da criança, por uma coisa que é só um reflexo. Então, eu volto a falar uma coisa que eu bato muito aqui no meu Instagram. A gente estuda para viver, a gente nasce e já vai para a escola, estuda a vida inteira, para ter um professor a gente estuda. Se a gente quiser investir um dinheiro, a gente vai estudar sobre. Por que que a gente não estuda sobre a criação dos nossos filhos? Tem neurociência, tem psicogenealogia, tem nutrição, tem tanta coisa que você estudar, não precisa ser virar um PhD, deixa sim. para quem quer trabalhar com isso, mas estuda um mínimo para isso, para tu entrar na introdução alimentar sabendo o que tu pode esperar dela, para não te frustrar, não largar a tua frustração em cima da criança e saber conduzir esses momentos, né? Tipo um reflexo de Gag, de um engasgo real, Sim. qual é a manobra que você vai fazer se tiver um engasgo real. Isso Uhum, também é extremamente importante, porque sair correndo com a criança não vai resolver. sim. Então, assim, é, é, enfim, é um universo. Acaba que quando a gente resolve ser mãe, ninguém te conta isso. A gente só acha que é difícil porque vai ficar sem dormir, todo mundo Uhum, fala. Ah, você vai perder a tua vida com teu marido, todo mundo fala. Noite de sono, aí vai vir a fase das birras, que é difícil, a adaptação da escola também não é legal, nanana. Mas e tudo isso, e esse dia a dia? Ninguém te conta da introdução, ninguém te fala do reflexo de Gag. e isso é importante, né? Enfim, eu acho que o fato da gente estudar, ele abre as possibilidades também da gente procurar o profissional correto. E novamente a gente volta para o contexto social. Uma vez eu peguei um vídeo de um gag e mostrei aqui na minha casa. Todo mundo achou que estava engasgando.
Então, desconstruir isso também é muito importante. Eu sou apaixonado pelo Gag, eu acho a coisa mais linda desse mundo. As avós querem me matar no consultório. Porque eu falo, então, onde que isso é lindo? Eu falo, olha, eu acho muito lindo porque o corpo ele é muito inteligente e Deus é. Se eu já achava Deus incrível, hoje eu acho Deus mais incrível ainda, tudo que eu Ele é puder o achar. cara mesmo. Porque, assim, cara, como o corpo é inteligente e como eles são muito inteligentes. E E, como a gente interfere nisso, né? exato. Só que eu queria, é só para eu realmente não perder esse ponto, que o que você trouxe foi muito importante. Todo mundo, quando vai contextualizar a maternidade, e aqui eu vou levantar um parênteses muito grande, eu falo muito mais maternidade, porque infelizmente ainda é assim. É a mãe. Esse lugar de cuidado ainda é da mãe. O pai está muito distante, ele ainda é só o provedor. Que também é o lugar dele, assim como é o lugar dessa mãe também. Mas ele tem que estar ali na linha de frente. Enfim. E aí, por que eu trago essa situação? E eu não queria perder esse feeling. Porque todas as vezes que as pessoas vão falar, elas só falam do ruim. Olha, você vai perder noite de sono. Mas é só, meu amor, você vai perder noite de sono. Mas elas vão passar, esse momento ele vai passar. Assim como, por exemplo, quando você começou na faculdade, os seus primeiros períodos foram muito desafiadores, porque era novo para você. Mas ninguém conta o quanto, mesmo na dificuldade, você olhar que você deu o seu tudo, que é diferente, que não dá para comparar a entrega de cada pessoa, você olhar para aquele rostinho e falar assim: meu Deus, como eu fui capaz de colocar alguém nesse mundo e agora eu tenho a oportunidade de construir um ser humano que pode ser alguém incrível. Mas a gente só traz os pontos negativos, o quanto vai ficar sem dormir, o quanto perde a vida como casal. Mas será que, além dessa perda, eu também não consigo construir algo para além disso tudo? Porque perder, a gente vai perder a vida toda. A gente morre, por exemplo. A gente vai se perder das pessoas. Então é sempre nesse lugar de muito custo, vai custar, mas não é só isso. E o que eu sempre falo para as famílias é: hoje custa, hoje vai valer o teu suor, hoje vai valer a tua última lágrima. Para amanhã você olhar e falar assim: olha que bom que eu não desisti. Foi importante. E outra coisa também muito boa é que assim, tudo passa. Se você quebrou o braço um dia, você vai lembrar que tu quebrou, mas você não vai lembrar da dor na exatidão que você sentiu. Passa. E Passa o que outra, é justo que muito custe e o que muito vale, né? da Terezinha do Menino Jesus é incrível, né? Eu amo essa frase. É muito justo, porque realmente é muito desafiador, mas eu costumo falar sempre para 100% das minhas amigas que ficam grávidas: bem-vindas ao universo mais enlouquecedor e apaixonante que é a maternidade. Na mesma proporção, ao mesmo tempo que é difícil, é apaixonante, é a coisa mais louca, é o amor mais louco, eu não, assim, não consigo entender realmente quem não consegue, e sei que existem pessoas que não Sim. conseguem ter esse tesão por maternar. Eu, de coração, Igor, eu tenho 40 anos hoje. E a sorte do meu marido é que eu tenho 40 anos hoje. E eu fui mãe velha, eu fui mãe com 35 e agora da segunda com 39, quase 40. Não, meu filho, eu teria, eram 5, 6 filhos. Eu seria bem aquela avó, sabe? Nossa, teve uma mulher em 2024 que teve 9 filhos. Sou eu, fui pro Fantástico. Mas Cara, não vai dar. Mas realmente é muito isso, assim, é muito. As pessoas falam muito a parte difícil e não dá uhum. os louros, né? O tanto que é bom, o tanto que é gostoso. É, E cada vez que eu vejo, porque quando é bebezinho, a gente só tá plantando, a gente não consegue sim. enxergar essa colheita ainda. Então, talvez tenham mães que estejam nos assistindo que estão com um bebezinho lá de 3, 4 meses, 2 meses, que é aquela fase mais difícil, a criança nem sequer interage com o meio ainda. Então ela Sim. ainda está naquela situação de, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Mais para frente, as coisas vão entrando no eixo, as coisas vão se encaixando. E aí, quando entra ali nos 3, 4, 5, já consegue olhar e falar: meu Deus, que criança incrível. Meu Uhum. Deus, olha só. Porque ela vai começando, é assim, você vai depositando, depositando, depositando. Na primeira infância, você já começa a fazer uns saques. E aí, na adolescência, você faz o saque maior, e aí, na vida adulta, você ganhou na Mega Sena. A hora que eu acredito que o meu sogro e minha sogra falam que é muito satisfatório ver o teu filho criado, adulto, Sim. uma pessoa boa, íntegra, e enfim. Uhum. Só que é o processo, né?
É É o um processo. processo. É o processo. As pessoas acham às vezes até que eu tenho filho, assim, mas eu não tenho filho. Eu digo que acho que digo menos, né? Mas quem é mais próximo de mim, assim, os meus grandes amigos sabem que é o sonho da minha vida. Acho que é a minha segunda vocação. A primeira vocação é ser nutricionista. Eu acho que eu fui encontrada pela nutrição, foi um grande presente de Deus, assim, mas um presente que ele abraça a minha vida em várias instâncias, assim, muito grande, assim, eu sou apaixonado por ser nutricionista. Mas eu sei que eu vou viver essa realidade ainda. Eu tenho 30 anos, ainda tenho um tempo ainda aí para poder me organizar nesse sentido, porque e é óbvio que ainda que eu tenha todas essas informações teóricas, o teórico ele foge, porque nessa hora a gente é só o cuidador, a gente não é o profissional. Então, na nossa casa, o negócio fica Exato, realmente mais exato. profundo. Mas de poder, eu sempre falo muito com os Uhum. meus amigos que eu quero deixar um legado, assim. Eu quero que as novas gerações elas possam ser contempladas com adultos que tiveram a oportunidade de ser acolhido, de ser amado, porque é exatamente como você falou, assim. Eu sobrevivi a muitos estímulos que eu sofri, que talvez eu pudesse não ter sobrevivido. Eu fui a criança silenciada, reprimida. Isso não quer dizer que os meus pais eram ruins, que eu não tive coisas boas. Isso não é isso. Mas eu precisei sobreviver. Chora, você chora à toa, você só sabe chorar. E é muito característico meu, eu sou muita emoção. Tudo meu passa pelo campo da emoção. Tudo, assim, até todas as minhas escolhas. Eu sempre brinco com as pessoas que elas às vezes me abordam, né, lá no Instagram, que vão me pedindo para poder aparecer em alguma coisa. Eu falo assim: olha, vocês de alguma forma vocês tocam o meu coração. Porque se o meu coração me diz não, eu não respondo. Porque eu sei que não é para eu estar ali. Mas quando o meu coração me diz sim, eu sei que existe um propósito para além de estar aqui numa segunda-feira, de noite, podendo ser ouvido pelas outras pessoas, que é um privilégio muito grande poder ter voz no meio de muita gente, das pessoas credibilizarem o que a gente fala. Então, existe um propósito muito grande dentro de tudo isso, assim. Então, é incrível demais. E o que eu sempre vou apontar para a família é: a gente falou de várias coisas até agora, mas em nenhum momento a gente falou de comida ainda. Porque a comida é a É, cereja do bolo. E é. quando eu estou unido, quando os meus sentimentos eles estão organizados, quando eu me reconheço e conheço, eu sempre peço muitas licenças, né? Eu gosto muito de estudar, me move, assim. E por mais que eu tenho as minhas crenças, eu acredito em muitas coisas, e eu sempre, quando o paciente chega no consultório, eu tento entender quem é ele, né? Quem é ele na sua crença, quem é ele na sua particularidade, para eu conseguir entregar. Então, eu estudo sobre astrologia, eu estudo sobre comportamento, sobre temperamento, porque quando essa criança chega para mim, e a gente vai desenhando quem é, ela falou: olha, meus amigos, então, vou te mostrar quem que é essa criança aqui, para a gente alinhar as expectativas. Eu tenho um afilhado que ele é meu ponto de estudo, né, da prática. E há muito tempo atrás eu comecei a estudar sobre temperamentos. E estudando sobre temperamentos, eu descobri o meu. Então, eu sou melancólico. Então, o mundo, para mim, ele gira em torno desse cuidado mais minuciosas. Mas o meu afilhado, ele é um clássico sanguíneo. Então, eu, como elemento terra do meu temperamento, que absorvo, guardo, retenho ele como um grande sanguíneo, que é como o vento que passa, que deixa. Eu não posso mostrar o meu mundo para ele como aprendizado. Então eu preciso corrigir de outra forma, eu preciso mostrar de outra forma, eu preciso apresentar de outro jeito. Então, quando a gente caracteriza essas crianças dentro desses escopos, fica mais fácil de eu falar: pai, não exija dessa criança isso, porque ela não vai te responder na mesma medida. Porque essa é a maneira como você olha o mundo. E a maneira como você olha o mundo é só a sua maneira, não é a maneira de todo mundo. Exato, E aí a gente exato. consegue organizar melhor. E aí eu tenho até um livro que eu dou para eles poderem ler, falar: atividade de casa, vamos ler. Vamos ler, vamos organizar isso tudo para ficar mais fácil. Porque quando tudo isso tá do meu conhecimento, o conhecimento próprio, que fica muito mais fácil da gente conseguir conduzir qualquer processo da alimentação. Eu lembro, assim, dando uma breve contextualizada, né, com um exemplo, que eu atendi uma mãe que era psicóloga, né? Ela falava assim: Igor, eu sou psicóloga. Eu falei assim: meu bem, santo de casa não faz milagre, tá tudo bem. Aqui você é só mãe, tá? Vamos lá? E aí a gente conduziu um lugar, ela chegou assim: Igor, ela não senta no cenário alimentar, ela não come,
Eu botei ela na minha cadeira, ela sentou, a gente conversou. Foi um ambiente tão de respeito. Eu pergunto, tudo eu perguntava a ela. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar isso aqui? O que que é isso? Por favor. A gente criou um ambiente tão de respeito, mas era tanto respeito, que no meio da consulta o pai falou assim: Igor, dá licença, eu posso ir ao banheiro, por favor? Eu falei, meu amigo, você não sabe me pedir, não. Você poderia ter ido, você poderia ter Ai, perguntado onde era que eu te explicava. E ele falou é que assim, ele tá não, vendo como que foi conduzido com a criança e ele entrou na vibe também, tipo ele assim, opa, falei assim, vocês estão entendendo que eu não precisei dizer, a gente entendeu o cenário, a energia, o ambiente, o que era a proposta, e assim a gente consegue chegar no nosso objetivo. Porque a comida, o alimento é a cereja do bolo. Se esses pontos que a gente tem falado até aqui, ele não tiver ajustado, a minha cabeça não tiver ali centrada dessa expectativa que é só minha, eu vou me embaralhar no processo. E aí, no final, é sempre que a gente ouve: ah, meu filho não come. Ah, mas ele. Mas antes disso tudo, houveram insistências, tentativas, aviãozinhos. É, é igual quando as pessoas falam assim: ah, mas. Lá no consultório, ah, é gostoso, come. Eu sempre trago a experiência que eu vivi. Inclusive, esse final do mês eu vou de novo. Eu fui no simpósio de dificuldades alimentares. Nesse simpósio, entregaram pra gente um potinho, e no potinho tinha uma mousse de maracujá e em cima tinha uma larva de tenebro. E aí o palestrante falou assim: come, é gostoso. Eu falei assim: não, isso é impossível ser gostoso. Mas não é isso que a gente reproduz para as crianças? E aí a minha cabeça fez assim: uau! Agora eu entendi. Porque de fato a gente come primeiro com os olhos. Eu preciso me sentir confortável e seguro ali naquele ambiente. Então, por mais que eu caracterize que é bom, isso é só uma experiência particular. Que, com todo respeito e licença do mundo, não serve de nada, só serve para mim. E é isso que um vai dos me ajudar maiores a julgar o que eu paradigmas, quero ou não. Exato, exato. um dos maiores paradigmas que eu quebrei na maternidade, que eu consegui conduzir de uma maneira totalmente oposta que eu fui criada, e vou fazer das tuas palavras as minhas, não que a minha mãe tenha sido uma mãe ruim, mas ela fez o que ela pôde com o que ela tinha, né? Então, o que eu tenho é muito maior do que ela, então espera-se que eu faça muito melhor do que ela, né? Porque a gente vai evoluindo. Mas uma das coisas que para mim foi mais bacana assim do ter conseguido atingir foi justamente isso, explicar e fazer com que a minha filha de 5 anos entenda que quem decide o quanto ela vai comer é ela. Então, até hoje, às vezes ela pergunta: mamãe, tá bom assim ou eu tenho que comer mais? Eu, filha, o seu estômago já avisou o seu cérebro que ele está cheio? Porque a hora que ele avisar o seu cérebro que ele está cheio e você se sentir satisfeita, você não precisa comer mais. Claro que agora ela entra na fase de barganha, quer comer um doce, não sei mais o que e tal. Então, assim, isso para mim foi uma quebra de um ciclo de relacionamento com a comida absurdo. Porque eu fui aquela criança que o prato foi colocado na frente e eu tinha que comer tudo. Se eu não comesse tudo, o prato ia para a geladeira. Se chegasse a hora do café da tarde e eu queria comer um pão no café da tarde, o meu almoço simplesmente voltava para a mesa, porque eu não terminei de almoçar. Uhum. Eu fui essa criança. Então, eu poder chegar para minha filha e entender que é a hora de almoçar. E tem dias que ela come até o prato se deixar. Tem outro que ela não mexe nele. E tá tudo bem, ela vai para a escola da mesma forma. Se ela comeu muito, se ela não comeu muito. Então, assim, quebra, diminui a expectativa. A gente é assim. Tem dias que a gente quer comer até a colher, dobra ela e come se deixar. Tem outros dias que a gente não está com apetite. E ok, a criança é a mesma coisa. Está nutrida? Está crescendo? Os parâmetros estão todos ok? Então, não diminui a tua expectativa. Imagina alguém colocar um prato na tua frente hoje e falar: come, você só vai sair dessa mesa se você comer tudo. Como você vai fazer isso com uma criança, gente? Exato. Entendeu? Então, É assim, isso dolorido para de mim foi um dos ver. paradigmas que eu mais fiquei feliz de ter quebrado. A Lívia hoje é uma criança que, se eu quiser dar um picolé antes do almoço, não interfere no almoço. Ela come o picolé, ela come o almoço, porque não tem aquela coisa. O doce não é uma recompensa. Exato. Não é, ela não é um cachorrinho que eu estou dando uma Aham. recompensa. Agora você comeu muito bem, toma aqui seu picolé. Não. Aqui as coisas são o relacionamento com a comida
ele é leve, ele é Exato. gostoso, ele é. E é isso. Então, assim, não entrou em Exato. seletividade alimentar, igual é esperado ali na fase 3 ou 4 anos. Uhum. Não entrou por quê? Porque ela nunca foi, ela nunca sentou na mesa com uma faca no pescoço dela, vendo aquilo lá e falando assim, sou obrigada a comer isso aqui. Não, Sim, não quer comer, levanta e sai. Ah, mas e aí? E aí, próxima refeição, a hora que ela sentir fome, ela vai me falar e a gente vai comer. E exato. ela tem ciência. Então, às vezes, quando ela tá muito querendo muita besteira, eu falo, filha, o que que a comida é? Ela fala, Uhum. nosso remédio natural. Eu falo, então, a mamãe precisa que você se alimente, que você coma bem. A gente pode comer besteira também, não tem problema. Eu sei que é gostoso, mas não dá pra ficar só na besteira. A gente precisa. Exato. Então, assim, isso pra mim foi, assim, um dos primeiros troféus que eu me entreguei pra. Sim. Tipo assim, desculpa, eu posso ter modéstia, mas eu me entreguei esse troféu porque, assim, como tu falou, normalmente é a mãe, né, que conduz. Então, eu que fui atrás, eu que pesquisei, eu que decidi que seria BLW, eu que fiz a Sim. introdução, eu que fiz... E aí, a hora que eu comecei a colher, eu vejo, ufa, deu tudo certo, era esse o caminho. Sim. E aí, depois disso tudo, a gente pode, de fato, falar e pensar onde a nutrição chega. E aí a gente vai entrando nesses parâmetros que a gente tem traçado, né? Então, introdução alimentar com 6 meses, mais sinais de prontidão, nunca em hipótese alguma antes, nunca em circunstância alguma antes. Se esse bebê tem 4 meses, a mãe precisa voltar ao trabalho, a gente vai ali tentar fazer um estoque de leite materno, na impossibilidade, a gente entra com a fórmula infantil, mas a gente nunca adianta essa introdução alimentar. Olha para como que foi esse relato de parto dessa mulher, para entender como que aconteceu, porque essa criança pode demorar um pouquinho mais. Se essa criança nasceu antes do tempo, né, que a gente sinaliza ali como prematuridade, isso também pode interferir na introdução alimentar, mas não é determinante, pode ser que não interfira. A gente entendendo todos esses pontos, a gente entra na introdução alimentar. Entrei na introdução alimentar, Igor, o que que eu utilizo? O mínimo possível. A cadeira. Eu gosto muito da cadeira que é portátil, ou da cadeira que ela é menorzinha e tem os pés, porque aí a gente tem a bandeja na altura da cintura. O problema é que muitas vezes essas cadeiras que são grandes, né, de pés, a bandeja ela fica mais na altura do tórax, então eu não tenho aqui uma movimentação, né, de coordenação motora. Se a criança não vai conseguir, às vezes a criança não come por conta disso, a gente acha que é o alimento, mas quando a gente vai ver é porque a cadeira não fornece ali um lugar ali interessante. Não preciso de babador, ele não é algo que a gente precisa utilizar. Geralmente falo para a família, testa com uma fraldinha. Funcionou com a fraldinha, e vocês investem no babador? Porque também tem isso, né? A maioria dos utensílios que a gente compra para criança também é para satisfazer o nosso ego. Mickey e Minnie é o campeão, que a gente gosta da Disney. Se a criança nem sabe o que é Disney na vida dela, ela não sabe o que é nada. Se você colocar um prato de bambu, ela vai ali comer e pronto. Então, o mais simples possível, um É. copinho para água e a gente vai traçar como que essa orquestra vai acontecer. Então, eu sempre gosto de começar com as crianças de maneira muito mais tranquila. Começo pelas frutas, apresento ali outras texturas que não só a fruta, mas outros alimentos, apresento os alimentos da janela imunológica. Tem muita coisa para a gente trabalhar, muitos sabores, texturas. Preciso que essa criança esteja ali imersa nesse ambiente de contato com o alimento, ainda que ela não coma. Porque comer com a mão também, ele não é determinante, não é uma abordagem superior às outras. Porque se essa criança ela não explora ali com a mão, ela vai explorar com a cavidade oral, com a boca. A boca está tendo contato. Aí o que que a gente tem? Uhum. Que a gente aprendeu assim, dou com a Ela colher, tá na fase comida já na oral, boca inclusive, e né? limpo. E limpo, vou limpando. Esse excesso de limpeza, esse ambiente que tem que estar quase estéril, porque eu queria. Não, deixa essa criança ter contato. Às vezes a família manda uns vídeos, né? Aí a laranja cai no chão, a família troca. Ou então até na prática. Cai no chão, a família troca. Eu falei, troca não. Dá essa que caiu no chão mesmo, para criar imunidade, anticorpos. Essa criança precisa estar ali dentro do meio. Não precisa. Obviamente que se foi. Ah, não, a gente andou aqui de tênis dentro da casa, a gente tem um pet. Pô, a gente vai ter um cuidado maior. Mas às vezes você acabou de limpar a casa, a casa está limpinha, perfumada, cheirosa, caiu. Peguei, coloquei ele de novo, a vida segue. E aí a gente consegue traçar o que é esse planejamento ali na introdução alimentar, né? Com muito respeito aos pediatras, mas eles não são as pessoas que vão conduzir vocês a isso. Ainda que a gente tenha hoje pediatras muito atualizados, isso é muito bom, mas não são eles quem vão dar esse start.
por mais que a gente tenha esses atualizados, né, e eu tenho contato com alguns deles, eles não vão, por exemplo, dar esse aparato de possibilidades. As minhas crianças com 6 meses, eles comem tapioca com pasta de amendoim. As pessoas observam, as pessoas ficam malucas, falam assim, como é que você permite que esse alimento apareça? Eu falei, porque eu estudo nutrição, eu sei o que é digestão, aonde a digestão começa, por que que esse alimento está aqui. Eu sei por que que eu libero um biscoito de arroz com 7 meses, as pessoas acham que esse biscoito vai quebrar e a criança vai engasgar. Faz sentido conduzir dessa. Eu sei porque que eu libero churrasco com 7 meses para essa criança, textura em brasa. Por que que eu deixo ela comer o dermete com 7 meses? Porque nesse processo inteiro eu estou avaliando a mastigação junto. Obviamente ela não vai lateralizar como a gente lateraliza ali antes dos 9, mas ela já faz um ensaiar de mastigação. E é isso que a gente vai mostrando para as famílias. Porque a introdução alimentar ela vai crescendo. Ela vai tomando corpo e ela não fica só nesse lugar da comida pela comida, de comer a todo custo. Porque, novamente, comer é a cereja do bolo. Se o todo não tivesse ajustado, essa criança não progride. E aí eu consigo ver crianças em vários aspectos, e é isso também que a gente vai precisar olhar. Porque a introdução alimentar de uma criança que mama no peito é diferente de uma criança que faz fórmula infantil. A fórmula infantil, ela tem que ir embora, ela vai embora com 7 meses, ela não fica. Então, se, por exemplo, eu apresento para essa mãe um cardápio completo com 6 meses, ela não vai conseguir fazer, porque a fórmula ela vai atrapalhar. A gente tem o mesmo tempo de esvaziamento gástrico da fórmula para o alimento. Então, eu vou precisar organizar isso de uma outra forma. Se eu Gente, tenho eu uma não suplementação. sabia disso. A Eu criança não que bebe fórmula com 7 meses, a fórmula vai embora e ela vai passa a embora. ter só se alimenta. Só alimenta. Aí a Não gente tem tem. mais mamar. Não, a gente vai ver um mamar antes, ali, por exemplo, de repente antes do café da manhã, e de repente na Uhum, noite, ou até mesmo para dormir se essa criança solicitar, mas ela tem que ir embora. uhum. A gente tem um esvaziamento gástrico que a gente vai apontar ali, médio, de 3 horas. É o tempo da orquestra que a gente coloca a, amamentar, a fórmula infantil, de 3 em 3 horas. Então, onde que eu encaixo a alimentação? Se essa criança vai estar sempre alimentada, ela não vai ter interesse. Ao passo que ela também não pode estar com fome, porque criança com fome não come, eu não posso deixar essa criança sempre muito alimentada, porque ela não vai ter interesse de explorar. Igor, isso Sim. vale para uma criança que mama no peito? Depende. Eu tenho bebês, por exemplo, que têm necessidade de mamar antes, durante e depois da alimentação. Mas eu tenho Aham. bebês que eles precisam mamar antes de comer. Mas eu tenho bebês também que se eles mamam antes de comer, eles não comem. Aí eles mamam, porque é o Até principal. porque a ideia da introdução é justamente o desmame guiado pelo bebê. A ideia é que agora Exatamente. vamos introduzir alimentos e vamos tirar o Exatamente. mamar. Mas Exatamente. essa informação aí dos 7 meses eu já não tinha, ó. Bom saber. Mas é porque também, vamos lá, eu caracterizo como 7 meses, eu falo muito que esse é o meu protocolo. Então, por exemplo, Sim, sim, sim. quando a criança começa comigo na introdução alimentar, ela só faz no primeiro mês café da manhã e café da tarde. Aí, Hum. no sétimo mês, que ela vai fazer café da manhã, almoço, lanche, café da tarde. E aí as pessoas entram em frenesi, né? Meu Deus, mas não vai. Falei, gente, calma. Aí existe uma coisa, foi até que eu falei numa última aula de introdução alimentar que eu dei em agosto. E essa é uma das minhas grandes críticas também do Ministério da Saúde, quando ele traz essa proposta de fruta, almoço, fruta, e depois evolui para o jantar. No caderno do Guia da População Brasileira da Criança de 2 anos, só vai aparecer outras opções, por exemplo, no café da manhã e no café da tarde, com 1 ano de idade. E aí a gente já não fortalece um ponto importante. O que as pessoas hoje conhecem de abordagem nutricional? As pessoas conhecem três: participativa, tradicional e BLW. Só que tem uma que ninguém fala, que é o Bleach. Que o Bleach é uma atualização do BLW. Então, foi um grupo de neozelandeses que observou que seria importante que nessa abordagem a gente disponibilizasse alimentos que fossem fonte de ferro, de zinco e eu não vou lembrar alguma outra coisa, para que essa criança conseguisse desenvolver. Então, entendendo esse olhar, o que eu faço? O meu café da manhã com as crianças, eles não são só fruta. Então, eles vão aprender o que é a fruta, mais um complemento. E aí eu consigo ter tanto energia quanto nutrientes para essa criança. E aí a gente fica ok. Aí, com 7 meses, a gente introduz almoço e jantar e a gente tem algo mais robusto. Mas eu também dei para essa criança tempo de aprendizado, tempo para a família se organizar.
Porque por mais que seja fruto, seja fácil, ter ali todo dia que fazer alguma coisa demanda tempo, esforço. O que eu falo para a família, e geralmente eu tô mais com a mãe, né? Eu falo, ó, você não é sua mãe. Você é mãe, você é mulher, você está no mercado de trabalho, você não dá só alimento para o seu filho, ele tem que tomar banho, ele tem que brincar, ele tem que dormir. Então, É se eu mais te uma função, né, no meio é de tudo. mais uma função. Então, se eu te encho de coisa para você ter que fazer logo agora de início, você vai fazer o quê? Você vai desistir. Então, a introdução alimentar, ela é um processo e ela precisa ser esse processo cauteloso, onde a gente vai aprender. E, novamente, a gente volta para o contexto. E aí, a comida fica o quê? Como a cereja do bolo. Então, tem muita coisa para olhar, E que aí não é também só dar tem um aquela alimento. fase, que é a fase da janela imunológica, né? Que daí entram as Tem, castanhas, nananã. tem. Aí, enfim, a gente pode ficar aqui até Olha. 2045, que a gente não vai. Igor, deixa eu te perguntar, você faz consulta online? Faço, faço. Faz consulta online, então dá para a gente ter acesso a todas essas informações, Dá, dá, dá. porque tu é do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio, vou começar a atender presencial em São Paulo, e eu já não sei mais o que Deus quer da minha vida para onde eu vou, né? Então, Bora para Goiás. eu estou me despencando aí para vários lugares, brincadeiras à parte, né? Assim, hoje o online ele traz essa possibilidade da gente conseguir alcançar muitas famílias, né? Eu tenho famílias de outros estados e tenho família de outros países. E é muito legal ver o nosso serviço ele alcançando lugares tão grandes assim. E aí é possível, assim, principalmente na introdução alimentar. Hoje, inclusive, ainda, como falei, né? Eu falei na nossa conversa antes da gente entrar aqui, eu não estou mexendo no Instagram esses dias, mas hoje, inclusive, eu atendi gêmeos que moram em São Paulo, assim, totalmente diferentes, mesma criação, nasceu ao mesmo tempo, eles têm peso diferente, altura diferente, eles têm comportamentos diferentes. Então, a São dois seres condução. humanos diferentes, né? Não tem como. Então, assim, muito, assim, e o quanto, mesmo na distância, né, obviamente, é possível conduzir. Eu faço prática, então, assim, a prática que me move, assim, não adianta. Eu gosto de mostrar o que acontece, assim, eu gosto muito, porque eu falo, ó, tá E aí tu vendo? atende até que idade, Igor? Eu atendo, no máximo, até 12 anos, dependendo do objetivo. Eu atendo até os 12 anos. Porque a gente vai esbarrar ali na dificuldade de alimentar, então, até essa galera eu vou. Hoje eu atendo algumas gestantes, em breve deixarei de atendê-las, vou ter que encaminhar para os meus amigos. Depois das gestantes, ali algumas mulheres que estão no puerpério, necessitando de uma nutrição para poder enfim, Uhum. cuidar dela mesma, e aí a gente entra na introdução alimentar, nos desdobramentos. Mas assim, dentro da introdução alimentar, quando eu pego essa criança, eu já tenho subnichos que eu atendo. Então eu atendo as crianças veganas e vegetarianas, eu atendo as crianças que são T21, síndrome de Down, eu atendo as crianças alérgicas, então alérgica a leite, alérgica a soja, é muita variação. E, logicamente, a gente não tem HD para estudar muita coisa, né? Tudo. A gente vai ter que nichar cada vez mais. Exato, E aí eu vou exato. nichando para conseguir abraçar essa família no contexto. Porque se eu estudar só nutrição, eu não consigo atender a estudar muito mais. Então, assim, Não, não eu te dá. Não... perguntei isso porque assim, a gente tá fazendo, tô fazendo um grupo, inclusive a gente abriu hoje, que chama Sala Secreta. Vai Uhum. ser no dia 5 de outubro, e lá vão ter mães, tanto de bebês quanto mães de crianças maiores. Creio eu que no máximo até isso, 10, 12 anos, porque a gente vai falar sobre mecanismos de birra, nananana, e a gente vai abordar também sobre essa parte alimentar. Então, Sim. eu vou deixar já indicado para elas que voltem aqui no perfil e vejam essa live, né? E que te sigam também para conseguir não só consumir o teu produto, mas ver o quanto que tu pode resolver às vezes, porque uma criança em seletividade alimentar também deixa uma família bem doida, né? Deixa. Eu tenho algumas amigas que têm filhos que são difíceis de comer e Uhum. isso assim acaba que prejudica todo o desenrolar da rotina da casa, de viajar, Uhum. enfim. Então, por isso que eu te perguntei. E vou deixar aqui, então, um convite para o pessoal, quem quiser participar do nosso grupo da Sala desse Secreto do dia 5 de outubro. Vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre muitas coisas relacionadas à maternidade, sobre a gente mesmo, porque para ser uma boa
mãe, primeiro a gente tem que olhar para dentro, para a gente mesmo, para poder ir para a criança sem isso que a gente falou, sem essa expectativa, sem essa frustração, e respeitar a criança como criança e deixar ela ter o seu momento, né? Que eu achei mais bacana no teu perfil foi isso, foi essa tua pegada de tipo, a criança é a protagonista da alimentação, e não é o adulto que decide o que tem que. É a frase que também usa muito, né? Tem que. Comeu, não morreu, não sei o quê, eu fiz, não morreu, e o tem que. É. Eu falo pro meu marido que cada vez que eu ouço criança tem que, me dá um frio na espinha. Criança não tem que nada. Ela é só uma criança. Deixa essa criança ser criança. Exatamente, exatamente. Igor, eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu vou encerrando por aqui, porque tu deve saber, o nosso nicho não é o nicho que fica, não vai ver uma live de 2 horas de jeito nenhum. Né? Então, como eu quero deixar esse material aqui bem compactado e bacana para elas assistirem essa gravação depois. E assim, espero te ter aqui em outras oportunidades. Foi um prazer enorme te receber. Eu já imaginava que ia dar muito match no que a gente pensava, mas não imaginava que seria tanto. E a hora que quiser vir para Goiás, as portas aqui estão abertas, viu? Vamos organizar às vezes uma palestra aqui, alguma coisa nesse sentido, para a gente conseguir, na verdade, orientar mais essas mães, né? Porque eu acho que muito dessa frustração e dessa dificuldade mora no não saber. Então, quanto mais a gente conseguir dar acesso à informação, quanto mais a gente conseguir mostrar para elas que não é esse bicho de 7 cabeças, elas certamente vão conduzir de uma maneira muito mais tranquila. Dá para ser leve, dá para ser tranquilo, não precisa perder noite de sono. Só respeita a criança, né? Exato, exato. Quero agradecer também pelo convite. Eu não faço das suas palavras a minha. Imaginei que fosse ser muito bom, mas eu não esperava que pudesse ser esse encontro de ideais tão alinhado, né? Tão ajustado. Estou muito feliz, aberto a novos encontros. Quem sabe a gente não faz um encontrão aí presencial com todo mundo, né? Para a gente conseguir trocar. Olha, Amo essas trocas, amo poder dividir. Eu acho que a gente cresce muito dessa forma. E entendendo que o conhecimento nunca é pra gente, né? É pro outro. Então, quanto mais o outro sabe, mais a gente engrandece ali a informação e a gente tem uma geração diferenciada. Eu queria, antes de finalizar, né, pedir para que, se vocês quisessem lá me acompanhar nas minhas redes sociais, fiquem à vontade, consumo. Eu sou péssimo em caixinha de perguntas. Eu sou péssimo com internet, mas eu sempre tento eu dar o já meu ia te máximo. perguntar se tu não quer fazer parte do nosso grupo da maternidade, lá da sala Vamos, secreta. vamos conversando sobre isso, que eu acho que no grupo eu Às vezes funciono a gente mais. coloca a tua assessoria lá. A gente coloca a tua assessoria lá, porque daí o pessoal vai te conhecendo. A gente já está com 100 e poucas mães na sala. Então, Caramba! eu acredito que até outubro a gente vai ter aí pelo menos umas 200 e poucas, né, Sim, no sim. grupo. E aí eu vou lançar alguns desafios. Enfim, eu Ah, converso depois contigo no off. vamos E às vezes a conversar gente para a pode gente ver. lançar alguns desafios de alimentação, Não algumas é coisas assim algumas também. coisas possíveis. Eu acho que vai ser muito bacana. Mas queria A gente vai finalizar com a minha falando. frase, que é o que eu acredito muito, que foi sempre todo final, né, de alguma apresentação que eu tô que eu tô falando, eu gosto muito de deixar ela clara pra gente poder pensar, né? Que diz assim: se plantamos a semente da mudança no início da vida, certamente nossas crianças serão causa de adultos mais saudáveis. E é isso, assim, é esse lugar que a gente precisa chegar, assim, essa semente que todos os dias a gente vai jogando ali para que na hora que floresça a gente consiga colher bons frutos, tá? Muito É obrigado, eu isso. amei, espero novos convites. Com certeza receberá, May, viu? Muito obrigada de coração. Gente, obrigada a todas vocês que estiveram aqui até agora. Quem estiver vendo a gravação, o Instagram do Igor é @meunutriinfantil, tá? Ele é bombadíssimo, ele é, assim, autoridade no assunto. E muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até agora. E eu espero vocês no próximo episódio do MamiCast. Beijo, mamães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.